Olá, gente, tudo bem? Eu sou Juliana Retes. A gente vai aqui para mais uma aula de eixo temático. Você deve estar relativamente acostumado com o formato de aula que eu faço, né, com vocês. E é daquele mesmo jeito. A gente vai ter o slide, e aí eu coloquei para vocês o slide como uma lógica de quadro que eu coloco, as cores e tudo mais, para você poder anotar no seu caderno, caso você queira, e eu sugiro que você o faça, né? Você pode, o bom do vídeo é que você pode parar e fazer uma anotação ali aqui. E tem as coisas que eu vou falando, né? Eu falo pouco, né? Enfim, então você, né, vai ter bastante informação. E tem os links de algumas matérias que eu trouxe para a gente poder analisar algumas notícias, alguns dados, até porque o nosso eixo de hoje, questões sociais, é um eixo relativamente complicado, né? Eu já estou dando aquela respirada, porque quando a gente pensa no Brasil, e tem uma parte dedicada assim a questões gerais, mas óbvio que eu vou enfocar, né? Vou trazer bastante alguns elementos daqui do nosso país. Nosso país ainda vive graves problemas sociais, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade partida, o Brasil tem vários Brasis dentro dele, enfim. Então, tem alguns pontos que são bastante delicados para a gente tocar, e eu preferi, inclusive, trazer alguns números para a gente poder analisar, em vez também da gente só ficar naquela opinião de Facebook, né? Aquela opinião e repetição de senso comum, sem necessariamente ter alguns dados que fundamentem aquilo que a gente fala, tá? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa questão. Sugiro, para as nossas questões sociais, sugiro que você pegue a apostila para você ir acompanhando as questões, que você pegue seu caderno. Volto a falar em toda aula de eixo, eu comento isso. Os alunos que costumam fazer as redações dos módulos olhando os eixos temáticos, olhando as anotações que a gente faz ao longo das aulas de redação, as coisas que a gente fala ao longo das aulas, são alunos que costumam ir melhor na redação, porque eles aproveitam essas informações que a gente passa para vocês. Então, sugiro que você faça o mesmo, ok? Vamos lá, questões sociais, eixo temático, nosso módulo aí. Primeiro slide que eu quis colocar para vocês é exatamente essa contradição das nossas grandes cidades. Coloquei a referência, inclusive esse site tem um texto super legal falando sobre a questão da desigualdade social e falando, inclusive, né, esse site ele vai derrubando alguns mitos sobre distribuição igual de renda, o quanto isso é praticamente impossível e o quanto isso necessariamente não reduz a pobreza, isso não necessariamente resolve os problemas que a gente tem no mundo, né? Essa distribuição igual de renda. O que a gente precisa pensar é numa redução dessa desigualdade, dessa distribuição de renda que é absurda, uma concentração mundial absurda de renda. Isso é ruim, mas o texto fala sobre a questão da possibilidade de uma igualdade de renda para todos. É legal, acho que vale a pena você pegar a referência para você dar uma lida nesse texto depois, ok? Outra foto que eu coloquei aí para vocês, crianças trabalham em mina de cobre na República do Congo, província de Katanga, é rica em cobre, cobalto e urânio, mas riqueza passa ao largo da população, né? As crianças trabalhando, a gente pode pensar de repente por uma lógica que permeia aí, se elas trabalharem muito, de repente elas conseguem sair dessa vida, um dia ter uma BMW, viajar pela Europa, né? Enfim, tô ironizando mesmo para cutucar, a gente pensar que algumas condições, elas acabam fazendo com que haja uma perpetuação da pobreza e não há indivíduo que trabalhe tanto e consiga sair dessa situação por conta do contexto social que é imposto sobre ele, né? Crianças trabalhando nessa província é de uma matéria que saiu no Deutsche Welle, que é um site alemão, mas a matéria está em português, tá? Ele tem parte em alemão e parte em português, e ele fala exatamente o quanto essas pessoas trabalham na mina de cobre, e as crianças inclusive, e como aquilo com o qual elas trabalham não vai para elas, né? Não vai para as pessoas que estão ali envolvidas nesse tipo de trabalho, ou seja, elas continuam numa situação de extrema pobreza, elas são exploradas e o que é produzido sequer tem qualquer retorno para essas pessoas, ok? Por um acaso, montando a aula, né, nesses dias aí que a gente está vivendo, vi pelo Facebook essa foto, as crianças no Morro da Mangueira e o Maracanã em festa e com a abertura da Olimpíada. A gente vê claramente essa cidade partida. Eu, particularmente, que sou da UERJ, tenho esse contraste o tempo todo, como tem esse contraste de moradora do subúrbio, né, criada no subúrbio e trabalhando na Barra, trabalhando na Zona Sul. É bem clara essa distinção de bairros, essa distinção social. Eu costumo falar o seguinte, você pega a Avenida Brasil, né, eu morava em Irajá até pouco tempo, então pega a Avenida Brasil toda, assim, passa por várias regiões, passa por Bom Sucesso, passa pelo Parque União, passa por Manguinho,
enfim, passa pelo Caju e de repente entra, né, cai ali na Zona Sul, é como se fosse uma outra cidade, é um outro mundo, é uma outra, né, realidade, é bastante impactante isso que a gente tem, né? Enfim, voltando lá para o slide, uma vista privilegiada dos moradores da Mangueira em relação à festa e, de novo, né, a grande discussão da Olimpíada, né, a Olimpíada para quem, o quanto os jogos são relativamente excludentes, enfim, mas a gente tem uma série de outras questões que é o quanto isso pode ser bom para a cidade, se talvez estivesse em um outro contexto, e o quanto os atletas trabalham para isso, e o quanto o esporte também é instrumento de inclusão social. É importante a gente falar isso nesse eixo, né? O esporte, ele é instrumento de inclusão social. A gente viu, né, há pouco tempo a Rafaela Silva, que ganhou a nossa medalha de ouro, ela faz parte de uma ONG. Eu vou citar isso mais para frente, quando a gente falasse, né, de ONG. Ela começou a lutar numa ONG na Cidade de Deus, né? O esporte, ele é instrumento de inclusão social, ele permite novas perspectivas para determinados indivíduos. Infelizmente, a gente não tem políticas públicas tão eficazes para a área do esporte, nenhuma relação entre escola e esporte tão claramente. Em contrapartida, a própria Rafaela fez parte de programas do governo, junto com o Ministério da Defesa, de incentivo a novos atletas, para que nesta Olimpíada a gente conseguisse aumentar o número de medalhas. Acho que é legal vocês darem uma olhada nisso também. A Bolsa Atleta, a relação entre o Ministério da Defesa e o governo federal, desse incentivo ao esporte, o quanto isso foi capaz de modificar alguns indivíduos, a vida de algumas pessoas. Voltando lá, nossa primeira questão. Ao refletir sobre problemas sociais brasileiros ou não, é preciso traçar um panorama da situação. Qual a diferença entre pobreza e miséria? Essa questão é importante para você fazer a redação, e às vezes a gente acaba colocando pobreza e miséria como se fossem as mesmas coisas. E não são. Você tem uma distinção, você tem uma definição diferenciada para o indivíduo que é classificado como pobre e o indivíduo que é classificado como miserável. Isso te ajuda a fazer uma redação cujo tema seja voltado para essas questões, tá? O que é a pobreza? Pela ONU, a pobreza é a situação em que a renda do indivíduo é insuficiente para arcar com os custos de manutenção da vida digna. Ou seja, ele tem uma renda que é insuficiente para arcar com a moradia, com a alimentação, com o transporte e vestuário. Ou seja, é insuficiente. Em certa medida, ele consegue arcar com essas questões, mas ele arca com dificuldade, ou talvez fique devendo uma coisa ali, outra aqui, enfim, mas ele tem alguma renda. A miséria, voltando lá para o nosso slide, é a incapacidade de prover a própria sobrevivência, ou seja, a alimentação mínima. Percebe a diferença? É uma insuficiência para conseguir a manutenção de uma vida digna, moradia, alimentação, transporte, vestuário. A miséria é aquele indivíduo que não consegue nem prover a sua alimentação mínima. Eu coloquei um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que os indivíduos eles precisam de 2.228 calorias por dia. Uma observação em verde, né? Nesse caso o critério não é a renda, mas o consumo calórico diário. Essa ingestão deve ser de, no mínimo, 2.228 calorias por dia, e considera-se que nesse nível há sérios danos à saúde causados pela desnutrição, sobretudo pela ausência de proteínas, anemia, retardo do crescimento, malformações do sistema neurológico, enfim. É óbvio que há indivíduos que consomem menos e que não necessariamente sejam miseráveis, né? É óbvio que tem indivíduos que fazem dieta, então vão consumir menos. É óbvio que tem indivíduos que, infelizmente, sofrem com problemas de transtornos alimentares e não são miseráveis, consomem menos do que essa caloria por dia. Mas o que a Organização Mundial de Saúde entende é que aqueles indivíduos que não conseguem prover a sua alimentação mínima e consomem menos do que isso podem ser considerados indivíduos que estão ali na linha da miséria. Há também a definição pela renda, tem $2 por dia, 2,5 dólares por dia, no caso do Brasil, a gente vai já daqui a pouco ver, tem menos do que R$7 por dia, e a gente tem bastante indivíduos que vivem nessa circunstância, ok? Vamos lá, avançando, para a gente problematizar um pouco essa questão da pobreza e tudo mais. A gente teve uma redefinição das classes sociais no Brasil pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal, e aí eu vou analisar ali a renda per capita por dia e essa distinção de classes. É claro que há uma série de críticas a essa nova redefinição das classes sociais no Brasil, e eu quero um pouco aprofundar esse aspecto, tá? No Brasil, desde 2012, mais ou menos, é considerado extremamente pobre o indivíduo que tem uma renda per capita de R$42 por dia.
é óbvio que é pobre, né? É extremamente pobre, gente. A gente gasta 40 reais, mais do que 40 reais, numa saída, num cinema, com lanche e tudo mais. Pobre, um indivíduo que tem 124 reais, vulnerável, 227 reais. Aí, vou lá para a classe alta, que é para a gente poder ver como essa distinção gera algumas críticas. Baixa classe alta, o indivíduo que tem a renda per capita, a família que tem a renda per capita de R$ 1.503. E alta classe, a família que tem a renda per capita de R$ 4.687. O que alguns críticos falam é o seguinte, assim, quando você divide a classe dessa maneira, é como se você desconsiderasse que uma parte significativa da população brasileira precisa pagar plano de saúde, precisa pagar segurança, porque quando você paga o seu condomínio mais caro, porque tem câmera, tem porteiro e tudo mais, é porque você está precisando de segurança. Uma parte significativa da sociedade paga escola para os seus filhos. Então, você considerar que é de alta classe, uma família que tem renda per capita de R$ 4.600, né, é bastante questionável. Avançando aqui, né, eu coloquei exatamente essa observação. A Secretaria criou um novo critério de distribuição de classes, segundo o qual 15% da população brasileira são pobres, 30 milhões de classe E, com renda mensal abaixo de R$ 880 reais ou menos de um salário mínimo per capita. A gente vai ver em alguns dados que, de fato, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza. Ele saiu até do mapa da fome e tudo mais. Ele conseguiu reduzir a pobreza. O que se questiona é assim, a gente reduziu a pobreza, ok, mas a gente também tira da linha de pobreza algumas pessoas por conta de uma redefinição das classes sociais. Isso também é bastante questionável. Vamos para algumas matérias para a gente poder contextualizar melhor isso aqui. De novo, como eu falei, assim, não é minha opinião, sabe? Eu tive um cuidado de buscar bastante dados para a gente poder entender um pouco melhor a situação brasileira. Veja diferenças entre definições de classes sociais no Brasil. A Associação de Pesquisas de Mercado lançou um novo conceito, critério tem diferença em relação ao adotado pelo governo. Eu vou ler alguns parágrafos e vou comentar alguns dos parágrafos, tá? O novo critério para a definição das classes sociais no Brasil será adotado a partir de 2014 pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, que representa atividades de pesquisa no mercado, opinião e mídia do país. O conceito está no livro Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil, lançado no último dia 15 e foi elaborado pelos professores Wagner Kamakura e José Afonso Mazon. O critério contrasta com o usado pelo governo federal, por isso que eu estou trazendo essa matéria, lançado em 2012 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Um dos pontos é o que estabelece 7 estratos sociais, enquanto o da Secretaria aponta 8. A faixa de renda familiar em cada um também varia. No do SAE, por exemplo, a renda familiar do grupo extremamente pobre, a base da pirâmide, é de R$ 324, enquanto o novo modelo determina uma base com renda média de R$ 854, que por ser média pode variar um pouco para cima ou para baixo. Aí o que esse livro esses autores vão falar? Você tem uma diferença entre renda corrente e renda permanente, é um ponto que a Secretaria de Assuntos Estratégicos não vai adotar para fazer a sua divisão, que é o seguinte, né? O que os autores vão explicar. A renda corrente é o que o indivíduo tem no mês, né? O quanto ele ganha por mês. E a renda permanente seria assim, o indivíduo perdeu o emprego, por quanto tempo ele consegue manter aquele padrão de vida? Ou seja, ele pode ter capitais, ele tem poupança, enfim. Essa renda permanente não é levada em conta pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em contrapartida, pelo livro, né, pela ABEP, essa renda corrente, ela é levada em conta. Uma outra distinção que a gente tem é aquela que é declarada, a renda corrente declarada e a renda corrente e a renda comprovada. O que isso significa, né? Quando a Secretaria de Assuntos Estratégicos ela vai trabalhar a divisão das classes, ela vai pegar esses dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E é o seguinte, você tem lá o censo e a pessoa fala quanto que ela ganha. E aí a Secretaria de Assuntos Estratégicos parte desse princípio, que a pessoa informou o quanto ela ganha, se ela foi honesta nessa informação. Já o pessoal que fez a pesquisa aí da ABEP pede a comprovação dessa renda, pede o contra-cheque, pede o olerite, enfim, para comprovar a renda, ou seja, não parte de um princípio somente declarado pela pessoa, parte de uma renda comprovada. Essa é a segunda distinção. E a terceira distinção da análise da ABEP para a Secretaria de Assuntos Estratégicos é a regionalização e composição familiar. Olha só, uma terceira distinção destacada pelo professor é a regionalização das famílias.
A Secretaria de Assuntos Estratégicos tem 8 estratos socioeconômicos. A renda corrente é igual tanto para quem mora em São Paulo quanto para uma família que mora na beira do Rio Amazonas. Só que o poder aquisitivo de quem tem R$ 300 de renda per capita por pessoa é diferente em 2 lugares. Mazon cita ainda que o novo critério leva em conta a composição familiar, porque a mesma renda permanece em um domicílio permanente em um domicílio permite padrões de vida diferentes de acordo com a quantidade de pessoa que vive no local. Com a mesma renda, 2 adultos conseguem manter um padrão de vida mais elevado do que um domicílio com 3 adultos e 2 crianças. Se você combina as duas coisas, de um lado a variável, que é a região demográfica e tipo de domicílio, de outra composição familiar, eu faço correção da renda entre 2 características e uma pessoa que em São Paulo estaria no extrato 3, de repente ela vai estar classificada como extrato 2 no interior do Piauí. Então, repara, né, de novo, a gente tem, esse texto fala um pouco, faz a comparação, né, entre o que a Secretaria de Assuntos Estratégicos define como divisão de classes e o que a ABEP define como divisão de classes. E aí a gente pode, né, dependendo do seu olhar para cada um desses critérios e distinções que as duas entidades fazem, você pode falar assim, caramba, acho que então a gente pode ter, de repente, uma divisão de classes um pouco mais fiel ao que de fato é a realidade em determinada entidade do que em outra, enfim. Voltando aí a outra matéria que eu trouxe para vocês, Brasil terá de escolher entre combater a pobreza ou manter privilégios fiscais, alerta Banco Mundial. Tirei aí essa matéria das Nações Unidas, é uma outra discussão que a gente tem, né? A nossa questão da tributação, a questão, né, de como se dá as questões fiscais no país. Voltando lá para a nossa matéria, a gente tem o seguinte: Brasil terá que escolher entre combater a pobreza e manter os privilégios fiscais, alerta Banco Mundial. Gastos do governo com assistência social aos mais pobres são menores que 1/3 das despesas com previdência para brasileiros em melhor situação. Benefícios previdenciários ultrapassam também gastos primários com saúde e educação. Não vou opinar aqui, eu acho que você pode chegar à conclusão, né, que você quiser. Em um relatório publicado na segunda-feira, o Banco Mundial alerta que a desvalorização das commodities no mercado mundial desde 2011 e a resposta pouco eficiente do governo brasileiro para contornar a queda dos lucros das exportações estão entre as causas da recessão enfrentada pelo Brasil desde 2015. A gente tem uma questão aí que é discutida em vários textos, né? Especialistas falam sobre esse modelo agrícola, esse modelo de exportação que a gente adotou há anos, né? Que vem de vários governos, enfim, e que hoje a gente acaba, uma vez que você tem uma queda dos preços das commodities, das matérias-primas, você acaba tendo um problema econômico no país que opta por esse tipo de modelo, né, de exportação. A crise, porém, não precisa significar o abandono das políticas de redução da pobreza, que retiraram 24,6 milhões de brasileiros da miséria de 2001 a 2013, mesmo porque os programas de transferência de renda custam relativamente pouco e são comprovadamente eficazes, segundo o diagnóstico sistemático do país para o Brasil, documento elaborado pelo organismo internacional. Em 2014, iniciativas de assistência social direta aos pobres representaram 7,7% dos gastos primários do governo brasileiro. Consideradas as despesas com saúde básica, pré-escola e ensino fundamental, o valor sobe para 16,4%. O percentual, no entanto, continua bem baixo, abaixo do montante de benefícios previdenciários concedidos aos não pobres, 28,9%. Recursos que movimentam um sistema de gastos rígidos e considerados explosivo pelo Banco Mundial. A proporção do orçamento público dedicado à previdência ultrapassa as fatias dedicadas à educação, saúde e ensino superior, somadas, 28,6%. Para o organismo financeiro, o momento atual exige reformas capazes de renovar o ciclo de combate à pobreza e solucionar problemas estruturais da economia brasileira, como a baixa produtividade e o gargalo da infraestrutura, mascarados pela alta global das matérias-primas na última década. Ao longo da matéria ele vai falar sobre isso, sobre esse modelo de exportação, sobre o problema de uma produção com uma infraestrutura precária, com mão de obra não qualificada, enfim, questões que estão relacionadas à nossa economia, que interferem diretamente na nossa economia, mas eu quero passar aí para o ponto do ajuste fiscal e progresso social, que não são contraditórios. O Banco Mundial aponta que somente em 2016 o Brasil constatou a necessidade de um doloroso ajuste macroeconômico e fiscal, que, no entanto, ainda não chegou a resolver os conflitos distributivos entre os gastos com combate à pobreza e despesas previdenciárias com os não pobres, o que ele já fala no início da matéria. O organismo alerta para transferências a empresas, inclusive renúncias e transferências fiscais implícitas por intermédio dos bancos estaduais e por meio de isenções fiscais pouco transparentes e eficientes, que ultrapassam 5%
14% do produto interno bruto, ou quase 14% dos gastos primários. Ele vai falar, inclusive, também ao longo do texto, sobre a tributação de produtos, né? A gente paga imposto, a gente paga um valor alto nos nossos produtos porque tem muitos impostos embutidos. E isso, óbvio, que vai acabar dificultando a vida, sobretudo das pessoas mais pobres. A gente hoje tem uma cesta básica muito cara, né? O feijão, por exemplo, que as pessoas têm falado bastante, ter feijão em casa é ostentação, né? Porque a gente tem também não só no feijão, mas assim, em todos os produtos que a gente consome, a gente tem uma tributação muito alta, o que, segundo o texto, prejudica, sobretudo, as pessoas mais pobres. É claro, assim, esse texto eu encontrei na pesquisa sobre os dados, assim, achei interessante porque, de novo, falei que alguns dados seriam necessários para a gente conseguir fundamentar algumas opiniões. A gente fala, se tem um argumento de que os programas sociais prejudicam a economia brasileira. E aí o texto mostra que as verbas não ficam comprometidas por conta dos programas sociais e que é possível você fazer um ajuste, né, na economia, um ajuste fiscal, sem prejudicar os programas sociais. Voltando lá para o nosso slide, terceira matéria, Brasil lidera a redução da pobreza extrema, segundo o Banco Mundial. Eu vou, rapidamente, só para a gente dar uma olhada, depois eu vou pedir para os meninos colocarem esses links na descrição do vídeo. Para você ter acesso a esses links, você precisa acessar ao YouTube, né? Você está acessando certamente pelo canal, pelo site do AZ, mas para você conseguir analisar os links que eu vou colocar para vocês, é necessário que você vá ao canal do AZ no YouTube, porque lá vai estar a descrição, tá? Eu vou colocar, os meninos vão colocar os links para vocês. O Brasil lidera a redução da pobreza extrema, segundo o Banco Mundial. Uma notícia boa aí do país. O Brasil conseguiu praticamente eliminar a pobreza extrema e fez isso mais rápido que seus vizinhos. A afirmação do Banco Mundial, que em seu último relatório ressalta que o número de brasileiros vivendo com menos de 2,5 dólares, cerca de 7,5 reais por dia, caiu de 10% para 4% entre 2001 e 2013. O estudo Prosperidade Compartilhada e Erradicação da Pobreza na América Latina e Caribe acrescenta que a renda de 60% dos brasileiros aumentou entre 1990 e 2009, o que é um dos exemplos mais brilhantes de redução da pobreza na última década. Ao todo, 25 milhões de pessoas deixaram de viver na pobreza extrema ou moderada. Isso representa uma em cada duas pessoas que saíram da miséria. E no Caribe, na América Latina e no Caribe entre 90 e 2009. Os autores explicam que em 99, os índices de pobreza extrema no Brasil e no restante da região eram semelhantes e rondavam os 26%. Foi em 2012 que a instituição começou a observar uma maior redução em território brasileiro, 9,6%, ante 12% do restante do continente. O que a gente, trouxe um dado aí, pelo menos para nos motivar diante de algumas questões sociais, é como a gente consegue, como o país tem conseguido sair dessa situação de pobreza extrema. E aí, assim, enquanto eu estou falando sobre essa matéria para vocês, eu me lembrei de um filme chamado Garapa, do José Padilha. Vale muito a pena assistir esse documentário, sabe assim? Eu, pelo menos, mudei muito a minha visão em relação até aos programas sociais do governo. O Garapa, ele é um documentário até em preto e branco, porque tem uma opção estética aí, né, do idealizador do filme, e ele tenta, ele fala isso em algumas entrevistas, ele tenta não influenciar muito na filmagem, no que as pessoas vão dizer. Algumas famílias do sertão nordestino são acompanhadas durante alguns dias, e o documentário mostra como nesses lugares as pessoas não têm qualquer condição de vida, inclusive porque não há geração de emprego, né? Tem uma cena que me marcou muito, assim, o pai da família lá, né, fala, eu já bati de porta em porta, pedindo para consertar alguma coisa, para conseguir um dinheiro, e não tem como, porque não tem geração de emprego naquele lugar. E as famílias, elas acabam sobrevivendo mesmo por conta de programas governamentais. É claro que a gente poderia pensar na necessidade de serem feitas outras ações, é óbvio, isso, né, tem que acontecer, mas se não fosse isso, as pessoas morreriam de fome, né? E a grapa é exatamente o que as crianças bebem, porque elas se alimentam ao longo do dia dessa água com açúcar, né? Garapa vem do caldo de cana, mas no filme eles mostram bem assim, a mãe preparando a água com açúcar para dar para os filhos. E tem um programa do governo também, que a mãe vai à capital, ao centro da cidade buscar, que é o leite para crianças até 6 anos. Mas as famílias têm filhos com mais de 6 anos e que continuam sendo crianças, e aí não tem acesso ao leite, e a Bolsa Família acaba ajudando ali em certa medida, enfim.
é aquele tipo de filme que eu não recomendo que você veja se você tem a intenção, por exemplo, de sair depois para lanchar. Porque quando eu assisti, né, em Botafogo até, eu saí do filme e eu não conseguia comer, né? Assim, porque você vê tanta exclusão social e tanta diferença entre as classes e pessoas em situações tão ruins, né? Que você fica com uma situação, eu pelo menos fiquei com uma sensação de impotência e de mal-estar por saber que tem pessoas, a gente sabe, né? Mas quando a gente vê, a coisa muito fica bem, né, diferente, quando a gente se depara com essa realidade de maneira tão assim, tão evidente, né? Tão desnuda para a gente perceber o que são as condições de algumas famílias no Brasil. Voltando aí para o nosso slide, vou para a segunda questão. Vamos lá. Apesar da evolução dos índices mais recentes, a situação da pobreza no Brasil ainda é séria. Entretanto, outra questão, até pouco tempo improvável, ganha cada vez mais espaço na mídia, a obesidade. Até que ponto a obesidade no Brasil pode ser considerada preocupante? E aí eu quero ir com vocês para a matéria, tá? Eu tirei uma matéria do site do Planalto, da Presidência da República. Essa matéria saiu depois de uma pesquisa que a Vigitel fez, enfim, trouxe para a gente os dados de sobrepeso e obesidade no país. Nível de obesidade no Brasil é estável, mas excesso de peso aumenta. O mais importante para o Brasil neste momento é deter o crescimento da obesidade, e nós conseguimos assegurar esse aumento. Isso já é um grande ganho para a sociedade brasileira, afirma o ministro da Saúde, Arthur Quiorio. Há 3 anos, uma matéria de 2015, tá? Há 3 anos o Brasil mantém o nível de obesidade da população estável. É o que mostra a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, divulgado nesta quarta-feira. Em 2012, desculpa, pulei uma parte que era importante aqui com dados, divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Contudo, a pesquisa constatou que 52,5% dos brasileiros estão com excesso de peso. Em 2012, a parcela da população era 17,4%, em 2000 obesa era 17,4%, passou para 17,5% em 2013 e chegou a 17,9% em 2014. Apesar do pequeno acréscimo, pode-se considerar o nível estável. Já o excesso de peso atinge 52,5% dos brasileiros, número que aumentou 23% nos últimos 9 anos, quando a taxa era de 43%. Ponto que aí tem a comparação com outros países, mas é o ponto que eu quero chegar para vocês aqui, para a gente até responder as duas questões. A Vigitel revelou que quanto maior a escolaridade, maior é o índice de pessoas com excesso de peso. Entre aqueles que estudaram 12 ou mais anos, o percentual de pessoas obesas é 12,3% com excesso de peso, 45%. Quando o nível de escolaridade varia entre 0 e 8 anos de estudo, período suficiente para concluir o ensino fundamental, a quantidade de pessoas obesas e com sobrepeso passa de 27,7% a 58,9%, respectivamente. Tá, vamos pensar nesses dados que nos são apresentados. Primeira questão aí é até que ponto a obesidade pode ser considerada preocupante. Respondi da seguinte forma para vocês. A partir do momento em que temos quase 20% da população obesa e mais da metade com sobrepeso, é importante pensar em medidas que possam minimizar essa questão, já que ela está ligada ao risco de várias outras doenças, como explica a matéria acima. É uma questão de saúde pública. A questão do sobrepeso, quando você tem aí obesidade, quase 20%, sobrepeso, mais da metade da população, você começa a ter um número muito grande da população enquadrada num público que tem fatores aí de risco, né? Que podem vir a ter problemas de saúde, né? Claro, há pessoas que têm sobrepeso e que não necessariamente têm problemas de saúde, mas há uma tendência, são fatores, o sobrepeso é um fator de risco, então são pessoas que possam vir a ter, né, problemas de diabetes, de colesterol alto, seja futuramente problemas de coração, enfim, e aí essa questão se torna preocupante porque se torna uma questão de saúde pública, tanto para a prevenção, né, do excesso de peso, quanto para a redução, né, do peso dessas pessoas. A letra B diz o seguinte: o que se pode concluir desse aparente paradoxo fome e obesidade no país? E aí é o ponto da escolaridade que eu quis mostrar para vocês. A gente tem a questão da fome, é possível concluir porque a gente ainda tem uma grande desigualdade de renda, então há pessoas que sim passam fome, a gente viu, tem pessoas que ainda estão na linha da pobreza, que não tem como prover a sua própria subsistência, enfim, então são pessoas que passam fome. Em contrapartida, a gente tem outro ponto aí que é interessante de a gente pensar, que tem relação com o nível de escolaridade. Quando a gente olha a questão do sobrepeso, e esse aumento do sobrepeso e da obesidade em indivíduos que têm um menor nível de escolaridade, tem uma série de fatores aí que estão envolvidos. E aí, se você estiver fazendo um tema do Enem sobre isso, você pode apresentar esses fatores.
Um deles, se a pessoa tem um nível de escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade a gente tem, melhor colocação no mercado a gente consegue ter, melhores salários a gente consegue ganhar. Isso significa que a gente consegue, tendo melhores salários, ter uma alimentação muito mais saudável, porque a alimentação saudável no Brasil é cara. Produtos orgânicos, né, alimentos não industrializados, isso tudo é muito caro no Brasil. Então, a média da população brasileira não consegue ter acesso a tudo isso, tá? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto relacionado ao nível de escolaridade é que quanto maior o seu nível de escolaridade, mais informação você tem em relação aos hábitos saudáveis que você precisa ter. Então, quanto mais você estuda, mais informação você acaba adquirindo para saber o que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal ali nos seus hábitos alimentares, tá? Eu costumo brincar até assim, cara, tipo, eu lembro quando meu pai, eu falo isso em sala, né? Quando lá em casa a gente melhorou um pouco de vida, né? Meu pai conseguiu um emprego mais estável e tal, a alegria dele era ir ao mercado e comprar um monte de besteira, sabe? Tipo, a alegria da classe C é comer, né? E assim, a comida que a gente tem acesso, é salame, né? Queijo bola, era isso que meu pai comprava, passatempo. Era aquele tipo de comida que engordava bem pouco, né? Hambúrguer, nugget, quibe, um monte de comida industrializada, que também está relacionada à correria do dia a dia, né? A gente come muita comida industrializada, que é uma comida que tem um alto índice de colesterol, que faz muito mal à saúde, mas exatamente porque a gente tá sempre correndo, a comida que está congelada você bota lá e você consegue, o modo de preparo é bem mais rápido, isso prejudica também na nossa saúde, né? Não parar para comer, se alimentar de maneira saudável, além da falta de tempo para se fazer exercícios físicos, né? A média do brasileiro trabalha muito, trabalha longe da sua casa, pega 2, 3 horas de trânsito, muitas vezes para ir e voltar, no final do dia pega 4 horas de trânsito, você vai sair de casa cedo, vai chegar à sua casa 9 da noite para ainda fazer atividade física, muito difícil, né? Sem contar a dificuldade também, né? A academia não é tão barato e você não tem tantas praças públicas que deem acesso a esse tipo de atividade. Enfim, esses fatores acabam contribuindo para que a gente tenha hoje uma população, a mais da metade da população com sobrepeso. Trouxe aqui para vocês o seguinte, se fosse um tema de Enem, como propor medidas para minimizar o problema da obesidade ou sobrepeso no país? Primeiro ponto aí, política de redução de impostos para alimentos saudáveis. Juliana, isso é possível? Sim, tem um estudo da USP, eu coloquei aí para você, depois vai vir na descrição do vídeo. Eu não vou abrir, porque senão a gente vai ter que ficar lendo o estudo todo, a gente vai demorar um pouquinho para isso, mas esse estudo aí da USP mostra como é possível você reduzir o imposto desses alimentos orgânicos e alimentos mais saudáveis. Porque o alimento industrial, ele facilita em vários aspectos. Ele é barato, ele é mais barato, ele é rápido para você preparar e ele tem muita propaganda, né? O apelo ao consumo desse tipo de alimento é muito grande, né? Dá maior vontade de comer, assim. Você olha uma propaganda de hambúrguer. Eu nem gosto tanto de hambúrguer assim, mas dá vontade de comer, né? Voltando lá, outra possibilidade de solução, por parte também do governo, investimentos em praças públicas com possibilidade de praticar exercícios físicos. Isso a gente teve uma política pública voltada para algumas praças no Rio de Janeiro, uma revitalização de algumas praças, até mesmo no subúrbio do Rio, né, para ter essa possibilidade de práticas de exercícios. Algumas praças, inclusive, ficam com professores de educação física, que a autoridade, né, o prefeito, enfim, paga para que você tenha um acompanhamento de pessoas especializadas de maneira gratuita. É também uma política que facilita. Ah, Juliana, mas se ela já existe, eu vou propor, sim, propor ampliação desse tipo de política. Quantas cidades no Brasil adotaram esse tipo de política? Você pode propor ampliação, tá? Campanhas para conscientizar a população sobre a importância da alimentação saudável, bem como da prática de exercício. Aí o governo pode veicular essas campanhas, as grandes mídias podem fazer isso também, as ONGs e tudo mais. A gente tem o programa da Globo, por exemplo, Bem-Estar, é um programa que ajuda nesse sentido. Tem aquela Medida Certa do Fantástico, Medida Certa acaba trazendo para a agenda do dia a discussão sobre a importância de práticas de exercícios. Isso ajuda, né? Tem um efeito positivo para a sociedade. Muitas vezes a gente, como eu falei, se o nível de escolaridade interfere nos hábitos saudáveis que a gente tem, as pessoas precisam ter acesso à informação. Então, a gente precisa divulgar a informação, né? Precisa fazer a divulgação desses dados de uma vida um pouco mais saudável.
Oferta de locais de almoço nas empresas, a fim de que seus funcionários não pulem as refeições. Eu coloquei um exemplo aí, um link para você dar uma olhada, que as Nações Unidas, a própria instituição, separou um espaço para que as pessoas pudessem almoçar lá. Porque essa correria, e que às vezes a gente acaba... Eu sou mestre em fazer isso, mas, tipo, às vezes saio da aula, vou para minha casa, tenho que preparar prova, tenho que preparar alguma coisa, eu pulo refeição, isso é péssimo, né? A nutricionista até uma vez falou para mim, bota despertador, você tem que comer no horário certo. A gente acaba não tendo uma vida tão disciplinada assim. E aí, assim, é possível que é uma atuação da empresa privada. A empresa privada pode fazer isso? Pode, ela faz... ginástica laboral, né? Não tem aquele, bom, para todo mundo, aí vem uma pessoa para fazer ginástica, enfim, se algumas empresas fazem isso, por que as empresas não podem adotar no seu prédio, enfim, né, no local de trabalho, alguns espaços, né, para que as pessoas possam se alimentar de forma melhor, seja tendo self-service na empresa, seja as pessoas tendo um espaço de fato para que você possa levar a comida de casa, enfim, pode ser aí uma medida, uma proposta das empresas privadas para os seus funcionários. Atividades extracurriculares sobre o assunto na escola, né? A escola pode trabalhar com essa questão. As cantinas, por exemplo, já têm a regulamentação para que elas não vendam frituras, enfim, mas a própria escola pode trabalhar com esse tipo de educação, né? Educação alimentar. Algumas escolas fazem isso, propõem atividades extracurriculares nesse sentido. E regulamentação para as propagandas e ofertas atreladas a comidas voltadas para crianças. A gente já teve um tema do Enem sobre isso, que era publicidade infantil, e que tinha relação também com a questão da obesidade, né? Alguns países, inclusive, não sei se você se lembra do texto de apoio, adotam uma regulamentação de proibir personagens infantis em ofertas de comida, porque a criança vai querer comer o McLanche feliz porque vai ganhar o brinquedinho, né? E aí ela acaba tendo um hábito nada saudável, ok? Algumas medidas, caso você se depare com um tema do Enem assim, né? Seja na apostila, seja no próprio Enem, né? Enfim, você sabe aí mais ou menos como é que você pode apresentar a lógica das suas soluções, ok? Partiu, próxima questão, questão 3. Faça um comentário acerca dos seguintes índices: Índice de Desenvolvimento Econômico, IDH, e o Índice de Gini, coeficiente de Gini. Vamos lá, deixei 2 A's aí, olha só, a professora digitando a aula, né? Acabei não vendo. IDH, né? O IDH ele é medido de 0 a 1, é um desenvolvimento humano, significa desenvolvimento humano, é a capacidade do indivíduo ampliar suas fronteiras de escolha, medido por certos fatores. Eu gosto dessa definição e eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque assim, o que significa a capacidade do indivíduo ter escolhas? Se você tem uma vida relativamente boa, você tem a possibilidade de escolher onde você vai estudar, por exemplo. Você tem a possibilidade de escolher o plano de saúde. Repara, tudo que a gente, infelizmente, hoje precisa pagar. Você tem a possibilidade de escolher morar num lugar mais adequado, que você não fique sendo surpreendido o tempo todo com tiroteio, por exemplo. Se você tem a possibilidade de fazer escolhas, você pode, eu costumo muito dar esse exemplo assim, para os meus alunos, né? Quando a gente era criança, a gente podia pensar assim, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser professor. Você já parou para pensar que você tem um número significativo de crianças que sequer têm a oportunidade de pensar, de sonhar esse tipo de coisa? É claro, a criança pode falar assim, eu quero ser médico, mas são tantas situações que acontecem na vida dela, desde já criança, que ela percebe que, cara, é como se os espaços fossem naturalizados, né? Eu sou filho do porteiro, eu vou continuar porteiro. Eu sou filho da empregada doméstica, eu vou continuar empregado doméstico, né? Essa é a grande discussão até no país, por exemplo, né? A possibilidade, com a melhora da condição social, a possibilidade de algumas pessoas que advêm de algumas classes terem a mobilidade de classe, né? A filha da empregada poder fazer faculdade, porque antes você tinha um lugar naturalizado para algumas pessoas. Então, assim, essa possibilidade de ampliar as fronteiras da sua escolha. Se você não tem acesso à saúde, você não tem saúde para fazer escolha, entende a lógica? Você tá doente, você não consegue ter saúde para fazer escolha. Se você não tem acesso à escola, se a sua expectativa de anos de estudo é pequena, as suas opções elas vão sendo reduzidas. Um exemplo básico, né? Uma vez eu estava conversando com a professora de Sociologia aqui do AZ, a professora Bárbara, tem exatamente essa questão no módulo do 3º ano, que são as questões sociais no Brasil, e ela fala sobre, por exemplo,
o morador de rua, o indivíduo muito pobre que ganha uma roupa. Olha só, eu dei exemplos bem extremos, né? Assim, escolher a escola, escolher a profissão. Mas tem coisas muito básicas, cara. O cara não pode escolher o que comer, porque ele é pobre e você vai dar comida para ele comer. Ele não tem o direito, ele ou ela, de escolher o tamanho da roupa. Quantas crianças a gente vê na rua que tem uma roupa enorme, mas porque ganhou. E sabe aquele papo de cavalo dado não se olha os dentes, sabe? É como se a gente não desse direito à pessoa pobre de fazer escolha, porque a circunstância já não dá. E aí você dá para ela um tênis, ela tem que aceitar aquele tênis, ela não tem o direito de dizer não. Porque ela não tem a possibilidade de escolha. Você chega a uma loja, você vai escolher a roupa do seu tamanho, a cor que você gosta, o tênis que você gostar. A pessoa pobre não tem esse direito de escolha. Entende? Assim, então, o IDH tem a ver com a possibilidade de ampliar as fronteiras de escolha. Ah, mas é assim mesmo, tá? Mas não deveria ser, né? Porque se você gosta de escolher, eu também gosto de escolher, as outras pessoas também gostam de escolher. Aquelas que não têm acesso aos bens, né? É importante que a gente perceba que a sociedade de consumo que recai sobre a gente também recai sobre a pessoa que não tem dinheiro, né? E aí talvez seja a crueldade da imposição de um padrão de consumo que a gente tem hoje na nossa sociedade, né? Enfim, como é que o IDH é medido, né? Eu tirei essas informações do site mesmo do Índice de Desenvolvimento Humano. Saúde, expectativa de vida ao nascer naquele país, renda nacional bruta per capita. Como é que porque houve uma mudança? Tem mais ou menos nem 5 anos que houve uma mudança no cálculo do IDH. Renda nacional bruta per capita contabiliza a renda conquistada pelos residentes de um país, incluindo os fluxos internacionais, como remessas vindas do exterior e ajuda internacional, excluindo a renda gerada no país, mas repatriada ao exterior. Ou seja, a renda nacional bruta traz um retrato mais preciso do bem-estar econômico das pessoas de um país e também é analisada a paridade de poder de compra. Porque antes não eram medidos os fluxos internacionais, tá? Isso não entrava no cálculo do IDH. E depois, com a mudança, isso passa a entrar, né? Essa análise dos fluxos internacionais. Educação, média de escolaridade da população, anos de estudo de pessoas acima de 25 anos, expectativa de escolaridade das crianças que comecem a estudar. Como é que é isso? Por exemplo, o Brasil, mais ou menos na década de 90, ele consegue o processo de universalização da escola, do ensino. A gente tem mais ou menos 99% das crianças hoje matriculadas no ensino fundamental. Como é que é medida essa expectativa? Durante, sei lá, 10 anos você tem aquele número mantido de matrículas, né, ao longo dos anos, você pode fazer uma expectativa. A gente consegue, a gente tem desde 99% mais ou menos das nossas crianças no ensino fundamental. Então, as crianças que começam hoje, elas têm o tanto de expectativa de continuarem estudando até o ensino médio, entende? A lógica, a mesma coisa de expectativa de vida, as pessoas estão morrendo com 80 anos, então a gente tem uma expectativa de vida de até 80 anos, a gente tem 99% da população que pelo menos termina o ensino fundamental, então a gente tem um determinado X de expectativa de escolaridade daquelas crianças de acordo com o contexto atual em que a sociedade se encontra, tranquilo? Bom, trouxe aqui algumas matérias para a gente dar uma olhada. O Brasil fica aí nessa posição, né, 75º no ranking de IDH, naquele momento que a professora de humanas vai titubear para falar o número, né? Uma matéria do Estadão e a outra, Brasil avança em desenvolvimento humano e cai no ranking do IDH. Essa segunda eu vou deixar para você dar uma olhada depois, mas eu quero só dar uma olhada aqui nessa primeira, né? Nesse lugar do IDH do Brasil. Vamos para cá. Brasil fica aí nessa posição. Vou ficar repetindo, não, vou ficar fazendo vergonha, ficar repetindo o número. A gente tem que ter aula de numeral, né? Assim, eu acho. A gente tem lá no ensino fundamental, né? Tem um monte de aula que a gente tem no ensino fundamental. Às vezes entra em sala, não tem dificuldade de identificar o que é um advérbio, o que é um substantivo, né? O que é um adjetivo. E aí eu tô querendo, né? Tô disfarçando, mas são coisas que a gente aprende lá atrás, tão lá atrás, e que talvez tenham sido tão eficazes da forma como foram passadas, entre aspas, que a gente nem consegue se lembrar depois. Brasília. Depois de escalar 3 posições em 2009 e 2014, o Brasil desceu o degrau no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano deste ano, que será divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas, ultrapassado pelo Sri Lanka, ilha ao sul da Índia, com cerca de 21 milhões de habitantes, que teve crescimento acelerado. O país ficou
na posição de 75, entre 188 nações e territórios reconhecidos pela ONU. Levando em conta indicadores como expectativa de vida, tempo de escolaridade e renda, o índice o IDH brasileiro ficou em 0,755, um leve aumento em relação a 2013, quando registrou 0,752, mas insuficiente para evitar a queda na lista. O Brasil, porém, segue enquadrado entre os países da categoria de alto desenvolvimento humano, junto com México, Uruguai, Venezuela e Cuba, que estão mais bem colocados. Eu quero olhar isso aqui com vocês, que são as colocações dos países, né? Noruega, como sempre, em primeiro lugar, Austrália, Suíça, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Irlanda e por aí vai. Brasil está lá atrás do México, da Turquia, da Venezuela, e você tem, infelizmente, né, com baixo DH, você tem República Centro-Africana, Níger, Eritreia, Chad, Burundi, países que têm aí, historicamente, bastante problemas em relação ao seu índice de desenvolvimento humano. Segundo os dados, a expectativa de vida do brasileiro é de 74 anos, a média de anos de estudo é de 7,7. Ambos os indicadores aumentaram em relação ao ano passado, quando eram respectivamente 74,2 e 7,4. Porém, a renda per capita caiu aí do brasileiro, né? De 15.288 dólares para 15.175. A matéria vai falar sobre o Bolsa Família, como isso vai reorganizar a sociedade, né? O programa de aceleração de crescimento, enfim, como isso muda um pouco o contexto social brasileiro. A gente já viu nas outras matérias, a questão do trabalho também, ele fala, o tema central do relatório neste ano é o trabalho como motor do desenvolvimento humano, uma relação que nem sempre é automática. No mundo inteiro, há 168 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, 21 milhões de pessoas submetidas ao trabalho escravo e 30 milhões de empregados em setores que oferecem riscos, como trabalhos em Minas. A gente teve, né, no último ano, uma libertação de um número significativo de trabalhadores escravos no Brasil, né? A juíza do trabalho libertou aí, se não me engano, mais de 2.000 trabalhadores escravos. O Fantástico fez uma longa matéria sobre isso. E assim, que para mim é relativamente assustador a gente chegar em 2016 e ter esse número, né, de trabalhadores escravos no Brasil. Na matéria até algumas coisas acabam me marcando, eu lembro exatamente de algumas falas, né? A juíza do trabalho chegou lá e falou pro senhor que ele estava sendo liberto daquele trabalho. E aí ele perguntou para ela assim, se foi algum acordo que você fez com o dono da fazenda, que a senhora fez com o dono da fazenda? Ela, não, isso é lei, o senhor não pode trabalhar sob essas condições. E aí numa outra fazenda, era a fazenda de leite, tinha uma criança, né, trabalhando em condições análogas à escravidão, condições de escravidão, e na fazenda de leite, a criança que trabalhava ali nunca tinha tomado leite, né? A coisa a pessoa que produz o iPhone não tem o iPhone, né? A pessoa que produz o leite, além de estar num trabalho escravo, não tem acesso àquele bem, né? São os absurdos de uma sociedade, de uma parte da sociedade que coloca o lucro acima da dignidade humana, né? Voltando lá, a Luca, aqui. Uma observação que coloquei para vocês, desenvolvimento baixo, de 0 até 0,499, desenvolvimento médio de faltou um tracinho ali, de 0,5 a 0,79, o alto de 0,8 a 0,899 e desenvolvimento muito alto, 0,9 a 1. Ou seja, quanto mais próximo do 1, melhora o índice de desenvolvimento humano. Diferente do coeficiente de Gini, porque o coeficiente de Gini é o seguinte, o coeficiente de Gini, ele mede a concentração de renda. E ele cria um coeficiente entre 0 e 1. 0 é distribuição máxima, todas as pessoas têm renda igual, e 1 a concentração máxima, a pessoa tem toda a renda. Ou seja, enquanto o índice de desenvolvimento humano, quanto mais próximo de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano, no coeficiente de Gini, quanto mais próximo de 0, menor é a concentração de renda, ou seja, melhor é a distribuição de renda naquela localidade. Agora vamos analisar um pouco como é que esse coeficiente de Gini se deu no Brasil, como é que houve uma modificação ao longo dos últimos 10, 11 anos mais ou menos, tá? Vamos lá para o slide, o índice de Gini em 95 era de 0,6 e a gente tinha um problema aí da desigualdade de renda, os 10% mais ricos ganhavam 83 vezes mais do que
as pessoas, os 10% mais pobres no país. Em 2012, a gente teve uma melhora, né? Quanto mais perto do zero, melhor. Menor é a concentração de renda, de 0,6 em menos de 10 anos, né? A gente foi para 0,5 e a gente teve uma queda dessa concentração de renda. Os 10% mais ricos passaram a ganhar 50 vezes mais do que os 10% mais pobres. Eu botei os dados aí para você deve estar analisando junto comigo aí, que 1% da população, né, mais rica teve um crescimento, só que teve um crescimento, a sua renda aumentada em 10%, enquanto as pessoas mais pobres cresceram apenas 6%. O que alguns analistas vão dizer assim, todo mundo cresceu no Brasil, a renda de todo mundo melhorou no Brasil. Em contrapartida, os mais ricos cresceram mais do que os mais pobres, né, o que indica ainda uma grande desigualdade. O Brasil já esteve, o outro ponto que eu coloquei para vocês, entre os 10 piores, ao lado de ditaduras africanas e estados que são relativamente controlados pelo narcotráfico, né, que o dinheiro entra por conta dessa ação ilegal, e hoje ele tem um índice de 0,498, que já foi 0,605. Uma informação da Empresa Brasileira de Comunicação, apesar da melhoria do índice de Gini, que mede a desigualdade da distribuição de renda dentro do país, os 40% mais pobres da população brasileira eram responsáveis por 13,3% da renda total do país, enquanto os 10% mais ricos tinham 41,9% entre... Eita, apertei aqui, foi sem querer. Entre 2012. Sabe aquela lógica assim, a gente vai crescer a economia, a gente vai fazer o bolo crescer, né? Na época da ditadura tinha muito esse discurso, né? A gente quer fazer o bolo crescer para depois dividir. De fato, o bolo cresceu relativamente, mas ele não foi dividido. A gente continua aí, né, com esse problema de concentração de renda, desigualdade de renda no Brasil, embora esse problema tenha sido um pouco reduzido. Eu trouxe para vocês algumas matérias de novo, né? Bota no slide para mim, por favor. A desigualdade diminuiu no Brasil, mas cresceu no Sudeste. Há outro mapa da desigualdade no Brasil, para a gente ver essa diferença das regiões. E um último texto que é bem legal, eu recomendo que você olhe todos eles. Esse texto é legal quando 62 pessoas têm a mesma riqueza que 3,8 bilhões de pessoas, estamos longe do fim da miséria. Uma matéria das Nações Unidas que fala sobre essa concentração de renda no mundo, né? Essa questão, os dados, eles são extremamente importantes, né? Por isso eu trouxe, assim, eu fiquei uma semana lendo milhões de matérias sobre esses dados. E aí, a sensação que dá é assim, cara, chega uma hora que você não consegue mensurar. Tipo, não faz talvez tanto efeito em você saber assim, 62 pessoas têm a renda de 3,8 bilhões de pessoas. Eu não consigo nem mensurar o que são 3,8 bilhões de pessoas. 62 pessoas mais ou menos a gente consegue ter uma noção, porque uma sala de vestibular tem isso, mais ou menos, até mais do que isso. Então assim, uma parte de uma sala de pré-vestibular é como se fosse uma parte de uma sala de pré-vestibular, tem a renda que 3,8 bilhões de pessoas têm juntas, sabe? Por mais que seja difícil a gente mensurar a quantidade, dá para ter uma ideia de que assim, a gente tem uma concentração absurda de renda no mundo. E aí, enfim, vale a pena você dar uma lida nessa matéria. Eu trouxe alguns dados para a gente comparar o coeficiente de Gini, né, o coeficiente de Gini, desculpa, quantas vezes as pessoas são mais ricas do que as mais pobres em alguns países, tá? Eu tirei isso do Diário da Liberdade, botei o link para você, se você quiser ler a matéria depois. A gente tem o índice de Gini também, os 10% mais ricos, 10% mais pobres. Eu vou meter a quantidade de vezes, né, quantas vezes os mais ricos são mais ricos que os mais pobres. Na África do Sul, 49 vezes, Namíbia 35, Zâmbia, aí ele vai dando os números. Brasil, hoje, né, um dado mais recente, a gente tem aí 42 vezes, né? 42 vezes, os mais ricos são 42 vezes mais ricos do que os mais pobres. O outro dado que eu trouxe para vocês, que é da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um dado que, assim, aí eu vou trazer uma reflexão minha. Eu fiquei dias e dias pesquisando esses dados. Eu tenho esse gráfico mais ou menos uns 2, 3 anos. E eu pensei assim, cara, eu preciso achar um gráfico atual. E eu não consegui achar. Eu vasculhei o site da OCDE, eu vasculhei a internet para tentar achar a diferença de ganho dos mais ricos e mais pobres no Brasil, no México, no Chile, na Turquia, nos Estados Unidos, Alemanha e França, que era desse gráfico. Não consegui achar. Aí eu fiquei assim, como é que a gente consegue resolver uma situação mundial, né,
se alguns dados eles são difíceis de serem encontrados ou talvez nem são tão contabilizados assim como deveriam ser. Vou fazer uma analogia com uma outra questão, né? Teve uma aula que a gente falava sobre o sistema penitenciário brasileiro e eu apresentei para a turma um relatório do Conselho Nacional de Justiça no Brasil. E esse relatório falava sobre a situação carcerária, né? Assim, sobre a população carcerária e a situação que essa população vive. Tinha um asterisco quando falava sobre alguns dados, por exemplo, 40% da população carcerária no Brasil ainda não foi julgada, ou seja, é possível que aquelas pessoas nem deveriam estar ali, né? Nem precisariam, mas ainda não houve julgamento. O próprio Conselho Nacional de Justiça coloca um asterisco falando assim, alguns dados não tivemos acesso porque as próprias penitenciárias não têm essa contabilidade. Gente, assim, entende o ponto que eu quero chegar? Assim, cara, se você não tem nem o dado, se você não consegue contabilizar o número da população carcerária, como é que você vai resolver o problema? Se você não consegue contabilizar qual a diferença salarial entre os mais ricos e mais pobres, você não tem esse dado atualizado, ou pelo menos disponível, porque o acesso à informação ele é uma questão de cidadania. É importante que a gente tenha acesso à informação, até para que a gente possa promover reflexões e a partir das reflexões a gente consiga fazer alguma coisa para a sociedade, né? Se você não tem esse acesso é muito difícil, mas aí eu tive que ficar com esse dado de 2008 e eu quero, tudo bem, 2008 para cá, historicamente um tempo muito reduzido, poucas coisas devem ter mudado, mas a gente já viu que o Brasil não, os mais pobres ganham 42 vezes menos do que os mais ricos aqui no Brasil e o dado do gráfico está 50. Vamos lá para esse gráfico, só para a gente fazer uma comparação básica aí com outros países, né? Em 95 a gente tinha essa diferença, né, de renda dos 10% mais ricos para os 10% mais pobres de 83 vezes. Hoje a gente tem, mais ou menos hoje, né, 50 vezes. México, 33 para 27, Chile, Turquia, Estados Unidos, Alemanha, né? Alemanha e França. Teve uma diferença, um aumento da diferença. Mas, de todo modo, em 95, os mais ricos na Alemanha ganhavam 6 vezes mais apenas do que os mais pobres. E em 2008, 7 vezes mais. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, no Brasil, a desigualdade de renda e a concentração estabelece um fosso entre as classes que é muito bizarro, assim, é muito difícil para a gente conseguir entender esse contexto que a gente vive, né? Assim, falando um pouco da Alemanha, né? Quem é meu aluno sabe que eu fiz faculdade alemã, então o sistema, o país, né? A Alemanha e como se dá o sistema político, o sistema econômico, educacional, a gente vê bastante na faculdade, né? Assim, na Alemanha, acho que esse exemplo fica fácil a gente compreender. Um mecânico não vai ganhar absurdamente menos do que um médico. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma lógica assim, em que médicos, juízes, promotores, enfim, ganham dependendo do que façam, cada um, né? No caso até das carreiras do judiciário ganham relativamente bem. 30 mil reais e uma parte da população que ganha 880, tem coisa errada aí, entende? Assim, essa desproporção entre uma classe e outra é um problema no país, é o que distancia absurdamente as classes e faz com que algumas pessoas tenham uma condição boa de vida e outras sequer conseguem ter dignidade de vida, sabe? Não que os promotores, médicos e tudo mais não tivessem que ganhar bem, acho que precisam, o trabalho é bastante pesado, mas a diferença salarial é que eu acho assustadora, né? Eu até costumo falar assim, um país que paga muito para quem pune e pouco para quem educa, mostra bem qual é o seu projeto de nação, né? Você tem pessoas que promovem a justiça ganhando 20, 30 mil, dependendo dos benefícios que são atrelados aí, um juiz pode ganhar bastante, bem mais do que 30 mil, e você tem professores que ganham, óbvio, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas você tem concursos aí de dedicação exclusiva que vai pagar para o professor 3, 4 mil reais por mês, né? Essa diferença salarial, inclusive, faz com que algumas profissões sejam desqualificadas. Eu estava vendo um TEDx ontem sobre educação, do Antônio Góes, e ele falava isso assim, por exemplo, a carreira de professor é nada atrativa, porque você tem salários muito baixos, por exemplo. E aí, tudo isso é um fator que desmotiva o profissional, não só
para as pessoas futuramente entrarem na profissão, mas para que a gente continue na profissão e para que a gente consiga, inclusive, se qualificar para dar uma melhor condição educacional para os indivíduos. E a melhor condição educacional, ela vai fazer diferença na possibilidade de mobilidade social, na possibilidade de busca por melhorias, né? Muitos de nós hoje, né, eu e um monte de outros colegas, muitos de nós advém de classes mais baixas do que é que estamos hoje, e o fato de termos entrado na universidade, de termos nos qualificado, né, a possibilidade de ter a oportunidade de estudo, fez com que a gente tivesse uma mobilidade social. Quando você decide ser professor e você tem salários nada atrativos, por exemplo, né, e você tem um gasto grande para você se qualificar, porque a gente precisa comprar livros, a gente precisa fazer cursos, enfim, para que a gente se qualifique, para que a gente possa compreender a educação e melhorar a nossa prática de sala de aula, quando tudo é adverso a isso, eu vou chegar à sala de aula e vou promover qualquer coisa, né? Não necessariamente educação. Enfim, eu fui da questão da diferença salarial de mais rico para o mais pobre para algumas diferenças salariais de profissões, mas acho que isso também é importante de a gente pensar diante de um contexto brasileiro, sim. A gente tem o TEDx fala sobre isso, do Antônio Góes, assim, o nosso sistema educacional foi feito para dar errado. Ele fala no TEDx uma coisa que eu costumo falar, quando a gente tem as leis do jeito que a gente tem, os currículos mínimos do jeito que a gente tem, uma formação do professor na universidade do jeito que a gente tem, é um sistema feito para dar errado. E a gente faz, por exemplo, concurso público e vai estar na escola pública, onde está a maior parte da população. A maior parte da população estudantil está no ensino fundamental, a população pobre está no ensino público, por exemplo, e a gente não tem uma qualificação para atuar e nem instrumentos de trabalho para atuar ali, para que a gente consiga, inclusive, ofertar perspectiva de vida para essas pessoas, né? Enfim, é um problema levando a outro que faz com que, em certa medida, a gente fique numa estagnação social. Os ricos sempre ricos, os pobres sempre pobres, ou relativamente sempre pobres, ou quase sempre pobres, uma vez que a gente tem uma relativa mudança social no país. Enfim, questões que a gente acaba discutindo ao longo da vida, né? E aí a gente adentra num outro ponto que tem a ver um pouco do que eu estou falando para vocês, dos problemas sociais, e o que, de repente, cada um de nós pode fazer. A questão 4 diz o seguinte: em discursos acerca de temas sociais, é frequente a ideia de que o responsável pelos problemas é o sistema. Que crítica ou que críticas podem ser feitas a esse argumento? Uma contextualização, né, que eu botei para vocês. A ideia de sistema, ela é uma herança de um discurso marxista ainda presente hoje nos movimentos de esquerda. Hoje, quando se fala em sistema, referência ao sistema capitalista, entendido como um todo articulado entre a orientação do capital para o lucro, os valores morais de individualismo, materialismo e propriedade privada, e uma organização sociopolítica econômica que concretize essa ideologia. Para alguns autores, assim, o capitalismo ele não seria uma ideologia, ele seria uma organização natural da sociedade. Para Marx, o capitalismo ele é uma construção ideológica. Se eu for pegar, por exemplo, Foucault, ele vai dizer que tudo é construção ideológica, né? O marxismo é uma construção ideológica, o socialismo é uma construção ideológica, o comunismo é uma construção ideológica, o capitalismo é uma construção ideológica. O ponto da questão é o seguinte, assim, o sistema, a gente acaba demonizando um pouco essa ideia de sistema, e sistema automaticamente assim, a culpa é do sistema. Aí você já faz no seu imaginário construção social, né? No imaginário já assim, sistema, capitalismo. E é o capitalismo que gera a exclusão social. É o capitalismo que gera a concentração de renda, né? Enfim, tem um vídeo de um professor chamado Michael Sandel, que o nome do vídeo é O Poder do Dinheiro, rapidinho, tem 3 minutos mais ou menos, vale a pena, é bem interessante, que ele vai falar que o problema não é a lógica de mercado. Talvez vou resumir um pouco assim. O problema não é o sistema, o capitalismo. É como a lógica de mercado, de maximização do lucro, ela adentra todas as outras lógicas da sociedade. E aí, assim, as relações interpessoais, o tratamento para com o indivíduo, né? Enfim, se a empresa, ela visa ao lucro de forma máxima, sem pensar na dignidade do trabalhador, óbvio que você vai ter exploração, né? Óbvio que você vai ter óbvio que o problema vai ser o sistema, né? Mas é como as pessoas na nossa sociedade lida com essa lógica do lucro, lida com esse sistema. Enfim, a crítica aqui, quando a gente fala de sistema. Vou já tentar dar alguns exemplos concretos, assim.
Crítica. A responsabilização do sistema tende a criar uma entidade por demais abstrata, que leva a uma espécie de inércia na crítica social. Afinal, se a culpa pela pobreza é do sistema, a única maneira de acabar com o problema é pela mudança completa nesse sistema. Entretanto, o mundo aponta para caminhos intermediários em que o capital se humaniza, por exemplo. Vou tentar dar evidências para melhorar essa questão. Assim, quando a gente fala a culpa é do sistema, a gente se isenta disso. Como se a gente não fizesse parte desse sistema, como se a gente não retroalimentasse esse sistema e como se esse sistema não fosse formado pela gente, é como se ele existisse e fosse uma entidade abstrata e a gente não consegue sequer ir de encontro a esse sistema e modificar o sistema estando ainda no sistema. Numa aula, a gente estava discutindo um tema de fazer um PDCA de um teste com os alunos do segundo ano e o pessoal da unidade de Tijuca falou assim, o aluno de lá, né, até o Eduardo, falou assim, professora, tá bom, a gente está aqui discutindo e identificando os problemas da sociedade, mas só discutir aqui vai resolver o quê? Porque a gente precisa agir. Eu falei para ele assim, realmente, a gente precisa agir, mas o primeiro passo é a discussão. A gente precisa, hoje, inclusive, eu acho que a sociedade brasileira conseguiu dar um passo nesse sentido. Mal ou bem, mesmo que as pessoas briguem entre elas, a gente discute política, a gente tem discutido as questões sociais. O brasileiro tem tentado se inteirar um pouco mais, né, ver um pouco mais do que acontece. Enfim, mas a discussão, ela é um passo do processo de mudança. E aí eu falei para ele, cara, olha só, a gente está discutindo alguns aspectos da nossa sociedade que tem a gente como sujeito, como ator disso aí. Porque na medida que eu dou aula para vocês, e o tipo de formação que eu estou dando, né, e que a gente está tendo acesso, ao qual a gente está tendo acesso, vai fazer com que vocês cheguem à universidade, com que vocês se formem. E possivelmente, vocês vão ser os chefes das empresas, vocês vão ser os médicos, vocês vão ser os advogados, vocês vão ser as pessoas que estão num patamar do sistema bastante importante e que tomam decisões que interferem na vida de outras pessoas. Aí eu dei o seguinte exemplo para ele, vou repetir para vocês. Estávamos discutindo o seguinte, de novo indo para a questão educacional também. Imagina você, a história que eu geralmente conto que tem a ver com as questões sociais. Imagina você é um menino que mora numa comunidade e aí você vai andando para a escola. Você não dormiu direito, você não teve um café da manhã reforçado, seus pais já saíram 5 da manhã para chegar ao trabalho, e você chega à escola não tem água, a escola é quente, não tem ar-condicionado, a escola mal tem quadra, a escola tem goteira, alguns professores não foram para a escola, você foi liberado cedo, você chegou lá, sei lá, de repente 7 da manhã, a sua aula só vai ser às 10, e aí você vai para a rua, aí você fica lá na rua, né? Fica lá na pracinha, fica, né, conversando com as pessoas, enfim, seus pais estão trabalhando o dia inteiro. Aí você não teve aula, ok, já não teve aula, já foi cerceado de um direito seu. Aí você volta para casa, aí você toma dura da polícia, você anda pra caramba, você sobe, né, lá no Cantagalo, por exemplo, tem uma parte que uma vez eu tava lá e vi a criança subindo milhões de degraus, assim, com uma mochila pesada, eu pensei, cara, pô, eu desistiria de estudar, se eu tivesse que descer e subir todo dia isso, né, enfim. Você volta para casa, sua casa é úmida, é quente, você não é um cômodo com um monte de gente, você não tem espaço para estudar, você já não teve aula. Enfim, cara, se manter estudando, você tem que ser muito Highlander, sabe? Esse discurso de que a pessoa não conseguiu porque ela teve preguiça, ela não chegou lá porque ela não se esforçou. Você tem que ter uma rede que te apoie de uma forma para que você consiga superar todas essas adversidades. Se você não tem essa rede, fica muito difícil, sabe? Tipo, fica quase impossível de você continuar ou de você ter qualquer perspectiva em relação ao seu lugar numa sociedade que tá nesse contexto, tá? Enfim, mas aí você pode, de repente, se a gente passa para a nossa classe social, o indivíduo vai para a escola, ele vai ter aula. Mesmo que os pais desse aluno, né, trabalhem tanto quanto os pais daquele aluno que mora na comunidade, porque os pais de vocês trabalham pra caramba, tem pai que trabalha de 12 a 14 horas, mesmo que tenha esse número excessivo, né, essas horas excessivas de trabalho, o aluno vem para cá. Por exemplo, no caso AZ. Se eu olho o aluno, percebo que ele está com um comportamento diferente, eu já vou ficar preocupada. Eu já vou conversar com ele, eu já vou conversar com a supervisora educacional, eu já vou conversar com a diretora da escola para tentar identificar que comportamento é esse. Diferente, de repente, do menino que começa a evadir a escola, que já não tem aula, que começa a entrar no tráfico, enfim. A gente vai comunicar aos pais.
de uma forma ou de outra, mesmo que os pais trabalhem muito, como é o caso do outro menino, você tem outros tipos de referenciais que podem te ajudar, ou seja, você tem uma rede que pode te ajudar a ter perspectiva de vida e a continuar num caminho que vai ser bom para você, por exemplo, diferente muitas vezes de meninos que vivem em áreas carentes. Por que eu tô contando essa história? Você vai ser chefe de uma empresa. Se de repente a moça da sua empresa lá, né, ou o moço, enfim, que é do serviço geral da empresa, chega para você e fala assim: meu filho foi liberado da escola, a escola tá em greve, sei lá. E ele está em casa sozinho, eu moro numa área de risco, estou preocupada com ele está numa situação de vulnerabilidade, eu posso hoje sair mais cedo para ficar com meu filho porque não tem com quem deixar? Você que é chefe, se você pensa, ela vai ser liberada mais cedo, sua produtividade vai cair, meu lucro vai reduzir, enfim, que seja, todas as questões que você enquanto empresário pode pensar, se você coloca isso acima da dignidade humana daquela mãe, daquele filho, aí é o ponto que a gente está discutindo. Agora, se você na hora, você lembra que assim, caramba, eu sei que tem um problema social e que esse problema também é meu e que eu posso agir nesse sentido, eu vou fazer com que esse sistema se humanize. Entendem a lógica? Eu posso humanizar o sistema. Um outro exemplo que eu até dei para as turmas há pouco tempo. Às vezes eu costumo dar esse exemplo para as turmas. Você passa na rua várias vezes e você vê criança, né, trabalhando, vendendo coisas, cara, a criança não pode estar trabalhando. Ela tem direito à educação, lazer, saúde e tudo mais. E quem é responsável por ela? Estado, sociedade e família. Você não vai perguntar para aquela criança por que ela está ali, se ela está sozinha, por que ela está sozinha, onde estão os pais dela, você não vai acionar o conselho tutelar, que seja. É o seu papel enquanto cidadão dentro desse sistema que você está criticando, porque a gente é sujeito do sistema, é quando a sociedade ela tem uma parte importante nesse sistema, né? É quando... Às vezes eu contei até uma história para os alunos de uma moça que saiu, ela perdeu o filho numa operação policial, ele levou um tiro de bala perdida, estava na casa, né, na porta de casa, uma comunidade lá perto da minha casa, na Tijuca, e quando eu olhei a matéria, falei assim, cara, eu conheço essa moça, porque eu já tinha conversado com ela estava pedindo dinheiro, enfim, com os filhos, eu tinha conversado com ela, e o que ela precisava, nesse caso específico, não do filho que teve essa tragédia, enfim, mas ela tinha um filho que não estava na escola, porque não tinha certidão de nascimento, ou seja, não é contado pelo Estado, sabe? Tipo, não tem nem certidão de nascimento, não existe como cidadão para o Estado. Ela precisa de algumas informações básicas e que eu fui buscar e que eu fui tentar ajudá-la, sabe? Porque, assim, é isso, assim, né? Cada um de nós temos um papel nesse sistema e podemos atuar na melhoria desse sistema, seja como futuros chefes, seja como cidadão para entender a lógica social, para passar informação para um indivíduo que está à margem da sociedade porque não tem informação. Acho que é o momento que a nossa sociedade começa a ter muito acesso a esse tipo de informação e que pode, de alguma forma, modificar a sociedade, tá? Enfim, são exemplos para a gente poder ver assim, cara, não adianta só eu culpabilizar o sistema. Eu faço parte desse sistema, eu posso humanizar esse sistema, eu posso melhorar a sociedade para que todos nós consigamos ter um nível mínimo aí de qualidade e de bem-estar social, ok? Indo aí para a questão 5. A riqueza de uns é fruto da pobreza dos outros. Qual é a premissa que sustenta essa ideia e até que ponto se trata de verdade indiscutível? A premissa, aí já te respondendo, é de que a riqueza é finita e constante. Então, para que alguém seja rico, isso precisa derivar da pobreza alheia, né? Então, assim, se a gente for pensar até que ponto isso é verdade, né? Enfim, acho que a gente pode pensar da seguinte forma. Você tem um iPhone e a pessoa que te pede dinheiro na rua, por exemplo, ela não tem o iPhone porque você tem um iPhone. Não é isso. Não é porque você tem um bem que a outra pessoa não tem. Tem um pouco a ver do que a gente já vem falando ao longo da aula. A questão é muito outra. Por exemplo, se o indivíduo, né, já tinha dado esse exemplo, você deve ter visto nas aulas de sociologia a questão de mais-valia. O indivíduo produz o iPhone e ele produz, sei lá, 300 celulares por mês, vamos supor. E ele não tem uma renda suficiente para ter um celular daquele. Então a gente tem um problema aí de exploração do trabalhador, ou seja, a maximização do lucro em prol da dignidade do indivíduo, né? Ele não consegue, ele não ganha sequer um salário que possibilite ele a ter aquele bem que ele mesmo produz. Esse hoje o problema da nossa sociedade, tá? Na letra B, se aceita essa premissa, como a pessoa enxerga o capitalismo.
O capitalismo seria um sistema desigual, pois o lucro advém da exploração do trabalho alheio e a acumulação implica exclusão. É tudo isso que a gente já está discutindo. Será que o problema é o capitalismo ou é a maximização do lucro, a desumanização, a dignidade do homem sendo colocada abaixo do lucro, enfim, que é um pouco do que o texto da primeira figura que eu mostrei para vocês fala, tá? Essa questão de como, e do texto das Nações Unidas, sobre a renda concentrada na mão de 62 pessoas. Se não aceita essa premissa, como uma pessoa enxerga o capitalismo e a globalização? O capitalismo gera riquezas e a globalização amplia a possibilidade de produção compartilhada dessa riqueza. Assim, ainda que haja desigualdades, a liberdade econômica criaria cada vez mais riqueza, permitindo o crescimento de todos. Mas, de novo, é claro que a globalização possibilita isso, o fluxo, né, das riquezas. Inclusive, a gente tem países que ascendem, né? A gente não está há 50 anos com o mesmo bloco econômico, com os mesmos países liderando a economia, alguns países ascenderam, o próprio Brasil conseguiu crescer economicamente, enfim. Em contrapartida, o problema, mesmo que a gente cresça, a gente pode crescer. Se a gente continuar com a desigualdade de renda, com a concentração de renda que a gente tem hoje, não vai adiantar a gente só crescer se a gente não consegue resolver o problema da distribuição da renda, né? Da não exploração de alguns indivíduos, da não perpetuação da pobreza, enfim, como aquela figura lá das crianças na República do Congo, né? Aquelas crianças, elas produzem riqueza, mas essa riqueza não chega até elas são exploradas e elas são cerceadas enquanto crianças, né? Os seus direitos são cerceados e possivelmente elas ficarão para sempre naquela condição, uma vez que elas estão numa condição de exploração, ok? Vamos aí para a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: dentro do esforço no sentido de diminuir as assimetrias sociais, as desigualdades, são cada vez mais comuns as ações afirmativas. Conceito ação afirmativa, explicitando a noção de discriminação positiva, qual a origem dessa política e em que medida esse tipo de solução, o erro de estação aí deve estar na tua apostila, esse tipo de solução tem se mostrado eficaz. Vou fazer as 3 questões juntas porque elas se complementam, tá? O que é uma ação afirmativa? A ação afirmativa são medidas especiais que visam reduzir a desigualdade e a exclusão de determinado grupo da sociedade. Negros, mulheres, homossexuais, deficientes físicos. Dei um exemplo aí para vocês. Horários especiais para mulheres com os filhos, né? Até para amamentação, enfim. Acessibilidade para portadores de necessidades especiais, cotas. Bom, eu quero com vocês, para matéria que eu falei, para esse site, né? Um site, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e ele explica um pouco aí o que são as ações afirmativas. Ações afirmativas são políticas, ou seja, são ações governamentais, focais, que alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção sociais e no reconhecimento cultural. Entre as medidas que podemos classificar como ações afirmativas, podemos mencionar incremento na contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego e na educação por via de metas, cotas, bônus ou fundos de estímulo. A gente tem aí a questão, né, de portadores de necessidades especiais. As empresas, elas precisam ter um percentual dos seus funcionários de pessoas que portam necessidades especiais. Isso é uma política de inclusão. Bolsa de estudo, empréstimos, bolsas de estudo, empréstimos e preferência a contratos públicos, determinação de metas ou cotas mínimas, participação na mídia, na política, outros âmbitos, reparações financeiras, distribuição de terras, habitação, medidas de proteção, estilos de vida ameaçados e políticas de valorização identitária. Vou voltar lá para o slide. A gente hoje precisa ter, de forma, né, assim, o que é interessante, a gente precisa ter uma cota de negros na mídia, por exemplo, porque senão você não teria representatividade. As pessoas não colocam pessoas negras nas mídias. A gente já tem esse problema, né? Eu estava lendo esses dias que a Malhação vai ter a primeira protagonista negra. Não sei
até que ponto é verdade, porque, enfim, eu não acompanho, mas um texto falava que vai ser a faxineira. Então você tem ali a naturalização dos espaços, né? Naturalização dos espaços sociais, né? Onde fica o negro, onde fica o branco, enfim, é um problema. Então você tem políticas que são chamadas de ações afirmativas para reduzir, para que elas consigam, né, de certa forma, reduzir essa desigualdade. Um dos mecanismos é a discriminação positiva, que consiste na oficialização das vantagens competitivas a certos grupos vulneráveis como forma de compensar uma desvantagem social. Exemplo das cotas. Assim, os alunos geralmente perguntam muito para mim assim, professora, o que você acha em relação às cotas e tal? Aí eu sempre conto para eles assim, cara, as cotas no Rio, elas surgiram exatamente no meu primeiro vestibular. Quando eu tentei, né, vestibular para comunicação, fiz jornalismo também. E aí, no meu primeiro vestibular, surgiram as cotas. Se tinha uma pessoa que tinha raiva das cotas, era eu. Por quê? Eu fiquei aí para a UERJ, para cada semestre, com 10 vagas, por exemplo. Enfim, aí eu pensava assim, a escola é que tem que melhorar. O país está querendo, né, tapar o sol com a peneira. Sim, então a política de ação afirmativa, ela tem como vocação ela ser temporária. Aí a gente entra no outro problema no Brasil, sabe? Tipo a CPMF, que era temporária e ficou uma tempão. As cotas que deveriam ser temporárias e estão ainda, né, persistem na sociedade. Naquela época, pensa comigo, a escola precisa melhorar. Mas o menino que estava lá com 18, a menina com 18 anos já na boca do vestibular, ele ia voltar para o CA para a escola melhorar? Bom, não, a gente precisa então de uma política de ação afirmativa. Em contrapartida, depois de mais de 10 anos, a gente ainda tem uma necessidade das cotas porque a gente não teve outras políticas públicas que acompanhassem essa ação afirmativa. E aí a gente continua tendo a necessidade da cota. Enfim, acabei fazendo jornalismo na UFRJ, que não tinha cota. E na minha turma não tinha negros, tá? Isso é importante que a gente pense assim, a gente tem uma sociedade formada por negros e pardos, a maior parte da nossa sociedade é de negros e pardos, e eles não estão nas universidades. Isso é uma questão, isso é um problema que precisava ser resolvido. Você precisava de uma política aí nesse sentido. E a política encontrada foi a política de ação afirmativa. Eu sugiro só, eu não trouxe esses dados porque a aula já estava com muitos dados, que você faça algumas pesquisas voltadas para a questão das cotas, porque assim, até para você sustentar o seu argumento contra ou para você sustentar o seu argumento a favor. Algumas questões são levantadas que não são necessariamente verdadeiras. Por exemplo, os cotistas não conseguem acompanhar a universidade. Você já tem estudos comprovando que a média de cotistas e não cotistas não é tão diferente assim. Os cotistas, um número X de cotistas evade a universidade. Sim. E qual é o número de não cotistas que evade? Porque a evasão da universidade, ela é uma questão na universidade brasileira. E aí, assim, um outro ponto que é importante da gente pensar é: por que o cotista evadiu? Porque ele não conseguiu acompanhar. Será que foi só isso? Será que é porque ele não conseguiu acompanhar a universidade? Porque esses argumentos, assim, acho que eles estão ficando até um pouco ultrapassados. É importante a gente pensar, assim, que é um problema nosso, de todos nós que queremos queremos adentrar na universidade ou estamos na universidade. Hoje a gente tem um currículo da universidade que é um currículo que não possibilita pessoas pobres a estudar. Por exemplo, né, você tem cursos que são integrais, as pessoas que precisam trabalhar não conseguem, ou você tem cursos como o meu, por exemplo, licenciatura na UERJ. Você tem que fazer um CAP UERJ de manhã, você tem uma aula tarde, quando eu sou do curso noturno. Entende a lógica? Quando eu entrei para minha segunda faculdade, eu já trabalhava e eu precisava trabalhar. E aí eu optei por fazer curso à noite. Só que para eu fazer a licenciatura, eu tenho que pegar um monte de matéria ao longo do dia. Ou eu trabalho, ou eu estudo. Primeiro ponto, a gente tem uma universidade pública no Brasil que não consegue atender as necessidades das pessoas mais pobres. Porque ou você estuda, ou você trabalha. Isso é uma questão. Como é que em outros países? Dá uma olhada como é que é na Alemanha em relação à universidade, sobretudo em relação a bolsas, né? Os universitários, eles têm bolsa, para eles não precisarem trabalhar, por exemplo, tá? Isso é um outro aspecto. O outro aspecto é assim, o curso pode ser chato. O cotista não tem direito a achar que o curso é chato e desistir do curso. Por quê? A gente volta àquela questão das fronteiras e liberdade de escolha. Por que eu, que não sou cotista, tenho direito a falar, não quero mais... Eu terminei jornalismo, mas, por exemplo, eu falei, não quero mais ser jornalista, eu vou fazer letras, porque eu quero dar aula. Por que eu tenho esse direito e a pessoa pobre não pode ter esse direito? Porque a sociedade fala para ela que ela não pode ter.
Tipo, cavalo dado não sobe os dentes. Ela já passou na universidade, ela não pode desistir daquela universidade porque ela entrou por cota. Acho que é uma visão que a gente precisa mudar, porque a gente que entra por... A gente que não é cotista, por exemplo, a gente tem o direito de não querer mais o curso, né? Acho que são pontos que a universidade também precisa se olhar e pensar o quanto o curso está sendo atrativo, o quanto o curso está sendo eficaz, o quanto aquela grade curricular atende à necessidade da sociedade, atende à necessidade de formação daquele indivíduo, o quanto ela possibilita, porque hoje a gente tem um número de hora-aula enorme na universidade e a gente tem muitas aulas na universidade, muitas coisas para ler e precisa trabalhar. Você vai estar no seu 5º período enlouquecido, por exemplo, que você vai estar fazendo estágio, você vai estar com um monte de hora de aula na universidade e você vai estar com um monte de coisa para dar conta da universidade. E aí você vai ver que é enlouquecedor esse sistema que é colocado pra gente. Só que muitas vezes a gente fica na superficialidade dos dados, inclusive. Eu costumo dizer que assim, a gente instrumentaliza estatística. Tanto de cotistas evadem a universidade. A gente vai... por quê? Por causa das cotas. Calma aí, vamos tentar identificar qual é o motivo da evasão. Inclusive, vamos tentar identificar por que os não cotistas também evadem. Porque às vezes é um problema que é da universidade, não necessariamente do cotista ou não cotista. Enfim, só estou te dando um exemplo de como você pode aprofundar alguns dados que são colocados. Por exemplo, eu costumo falar assim, sem me estender muito nessa questão dos dados. Eu faço essa pergunta em sala, qual é o tipo de mulher que vocês geralmente gostam, né? Assim, os meninos, né, geralmente respondem, né, primeiro eles ficam com vergonha, alguns falam assim, as inteligentes, tá bom, caô, né? Mas assim, de imediato, né, a gente precisa ter uma atração física, alguma coisa precisa chamar a atenção. Tá. Vou usar um exemplo da Bárbara também de sociologia. Ela fala assim, quando alguém fala assim, vou te apresentar meu amigo de olhos azuis e loiros. Geralmente a gente já fica no nosso imaginário como alguém bonito. Então, se a gente for botar no padrão em relação ao padrão de beleza, qual é a maioria das pessoas, qual é o perfil de pessoas que a maioria de nós gosta? É um perfil europeu, tá? Sem vergonha, sem julgamento. É um perfil europeu. Então porque os europeus são mais bonitos. Calma aí, vamos identificar por que dessa estatística. Entende a lógica? Por que as pessoas gostam mais de uma coisa do que de outra? É a gente identificar qual foi a criação do gosto, para a gente tirar essa superficialidade da estatística. É um pouco isso que eu estou falando em relação às cotas, em relação à criminalidade, enfim. Até mesmo, por exemplo, se você pega um tema relacionado à escola, em relação à indisciplina escolar. Por que há indisciplina escolar, gente? Os alunos estão mal educados? Talvez seja. Estão mais mal educados? Talvez seja. Mas talvez seja uma escola que não é atrativa também. E a indisciplina, ela é um movimento transgressor do aluno para mostrar que ele não está interessado nisso aí. Isso aí, Deleuze fala, sabe? Não sou eu. Assim, não há um momento do encontro na sala e não é porque o aluno é necessariamente um capeta, não é só isso. Pode ser que a escola esteja desinteressante para ele também e nós, como professores, não estamos conseguindo lidar com essa nova geração. Enfim, te dei vários exemplos só para você pensar como a gente pode refletir um pouco mais acerca das estatísticas. A origem dos movimentos de ação afirmativa é nos anos 60, lá nos Estados Unidos, tem a ver com a luta pelos direitos civis. Você tem ali nos anos 60 e 70 movimentos sociais surgindo com força, né? O movimento negro, o movimento feminista, o movimento gay, né, LGBT, enfim, para buscar os direitos. Então, as ações afirmativas, elas surgem nos Estados Unidos, ela tem a ver com a luta pelos direitos civis, sobretudo aqui no caso, pela pressão dos movimentos negros. Então, qual é essa questão da discriminação positiva? Isso tem a ver com a isonomia e não é inconstitucional. O que prevê a Constituição quando se tem o ponto da isonomia? Eu vou dar tratamento diferenciado aos diferentes, a fim de que no final todos tenham oportunidades iguais, entende? Eu vou dar cota para aqueles que são discriminados, para aqueles que são segregados, a fim de que eles consigam competir de maneira justa, de maneira equitativa, tá? É a questão da justiça, aquele memezinho da justiça social e igualdade social, né? Igualdade de todo mundo com o mesmo, com um banco do mesmo tamanho, mesmo que tenham alturas diferentes, né? Aquela figura que roda na internet. E a justiça social as pessoas estão lá, né? Os bonequinhos estão em bancos com tamanhos diferenciados de acordo com a sua necessidade, ok? Vamos lá para última parte, a gente está aí chegando ao fim da nossa aula, o papel da sociedade. Já falei bastante do papel da sociedade, do nosso papel nessa construção de uma sociedade um pouco melhor, mas aqui a gente entra um pouco nas questões das ONGs, enfim. Até pouco tempo, acreditava-se que a solução dos problemas sociais era tarefa exclusiva dos governantes, uma vez que é essa sua função social, por escolha popular. Conceitue o terceiro setor e explique quais são as suas contribuições para a sociedade. Vamos primeiro aqui na letra A.
Primeiro setor, Estado e as suas organizações, mesmo que internacionais. Segundo setor, o capital privado, né, as empresas privadas. E o terceiro setor, a sociedade civil organizada, que a gente entende como ONG, né? Elas surgem a partir da credibilidade e uma certa independência em relação aos organismos governamentais, aquilo que as empresas privadas, enfim. É óbvio que essa credibilidade com a sociedade ela é conquistada por uma ação efetiva. A ONG, quando atua efetivamente e eficazmente na sociedade, automaticamente as entidades, empresas e governo passam a dar credibilidade. Formas de atuação do terceiro setor. Assistencialismo, que seria dar o peixe, né? Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, enfim. Educação, arte e esporte, principalmente, Mangueira do Futuro, Afroreg, o projeto que eu falei no início da aula, Rafaela Silva, né, judoca, que ela participou, se eu não me engano, o nome da ONG é Reação, na Cidade de Deus, na ONG na qual ela está desde os 8 anos de idade e foi treinada, né, ensinaram luta para ela. Defesa de causas, Greenpeace e Anistia Internacional. Então, cada um tem a sua atuação em questões mais imediatas, que são as ONGs assistencialistas, em questões mais estruturais, né, de formação do indivíduo, de educação, de esporte, cultura, e em questões relacionadas à pressão para o poder público, né, que são as defesas de causas. Aí você consegue pressionar o poder público para que algumas medidas sejam tomadas. A letra B pergunta assim: como se pode compreender o crescimento das organizações não governamentais? Alguns fatores explicam isso, tá? Desilusão com os governos. Há várias teses, né, de conclusão de curso ou de mestrado falando sobre as ONGs. Porque no Brasil, por exemplo, com o fim da ditadura, você teve um boom de ONGs aqui. E aí você tem algumas explicações para isso. A desilusão com os governos, desde a redemocratização, maior contato direto com os efeitos da pobreza. Você tem filme, você tem maior divulgação das informações, né? Maior visibilidade da crise social, que é isso. Na época da ditadura, o país talvez talvez estivesse parecendo uma maravilha, porque a imprensa não era livre. Então a imprensa não podia ficar divulgando os problemas sociais que a gente tinha. Quando você passa a ter uma imprensa livre e um avanço das telecomunicações, você consegue na internet ter informação de tudo quanto é lugar. Por exemplo, agora, nesses últimos tempos, a gente tem o aplicativo Fogo Cruzado. A gente consegue ter acesso às comunidades que estão tendo tiroteio. Isso é uma informação relevante para o cidadão do Rio de Janeiro, porque você consegue perceber um problema social grave que tem aqui, que mata mais do que a guerra civil em alguns locais do mundo, por exemplo. Você consegue saber que na comunidade da Maré está acontecendo, o Observatório da Imprensa, que seja, acontecem algumas ações que retiram direitos dos moradores. Você consegue saber que, falei do Garapa, que no sertão nordestino há muita gente vivendo na miséria. Você consegue saber que há comunidades no Rio que têm uma qualidade de vida igual a países da África. Então, assim, a possibilidade de circulação de informação e aumento de informação e descentralização da informação, porque você tem muita mídia alternativa, fez com que as pessoas percebessem os problemas sociais que existem aqui no Brasil, por exemplo, e fez com que elas ficassem mais sensíveis a esses problemas e tentassem se organizar. E você tem as ONGs. Difusão do conceito de responsabilidade social, a gente tem aí nos anos 80, 90, sobretudo nos anos 90, você começa a ter essa discussão mais fortemente, de novo, também a imprensa livre ajuda nesse sentido, de cidadania, a gente vê por aqui, né, de participação da sociedade na mudança da sociedade e divulgação dos projetos por pessoas que fazem parte, que é a satisfação subjetiva. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos com dependente químico, né, com recuperação de dependente químico. Várias vezes quando eu falo isso, algumas pessoas ficam tocadas e perguntam qual é a instituição. Inclusive a instituição que eu atuava é a instituição para qual o AZ, porque sabia que eu trabalhava lá, está doando há 2 anos os agasalhos do Inverno Solidário. E percebem a relação, assim, a gente vai fazendo os trabalhos voluntários e vai se organizando, né, a sociedade civil organizada, as ONGs, né, elas, o fato de, às vezes, você trabalhar numa ONG faz com que você contagie outras pessoas a ajudarem, a fazerem esse mesmo trabalho. Esses pontos te ajudam a pensar um tema
que você já deve ter feito aí, senão é bom que você faça, que é o papel do voluntariado no Brasil hoje, que é exatamente essa nossa atuação, a nossa atuação, né? Porque eu faço tanto trabalho voluntário que eu estou assim, a nossa atuação, a atuação da sociedade, de cada um dos indivíduos nesse, né, nos problemas sociais. No caso desse tema, o papel do voluntariado de hoje, é exatamente assim, é um papel extremamente importante na medida que a gente tem problemas sociais. Eu até, se eu não me engano, foi eu que gravei esse vídeo, eu falo sobre isso. Mesmo que a gente tivesse um poder público muito eficaz, não dá para ele atuar em todas as situações, sobretudo num país grande como o nosso, e com muitas realidades sociais diferenciadas. A sociedade civil, ela está ali, ela está mais perto do problema, ela pode conseguir também ser esse braço do governo, né? Ser essa entidade que consegue minimizar algumas questões, mesmo que o governo fosse muito eficaz. Ou seja, o papel do voluntariado no Brasil, ele é muito importante, porque a gente ainda tem muitos problemas sociais e o governo, mesmo se fosse muito bom, não daria conta, certamente, por conta da quantidade de problemas e da extensão territorial que a gente tem, e a sociedade envolvida nisso ajudaria bastante, né? Enfim. A última questão aí, né? A gente tem a última questão 8. O terceiro setor, sem dúvida, ganhou muita notoriedade nesta década. Isso se deu porque em 2001 foi promovido como Ano Internacional do Voluntário e que ajudou a conscientizar a sociedade acerca da necessidade e da relevância de ajudar o próximo. Apesar de suas intenções, o terceiro setor tem recebido algumas críticas. Comente-as e construa a contra-argumentação coerente para os aspectos levantados no item anterior. De novo, a gente vai fazer a letra A e a letra B juntas, tá? Porque eu vou apresentar a crítica e vou apresentar a contra-argumentação para vocês. Primeira crítica. As ONGs costumam ser emergenciais assistencialistas. Sim, porque há alguns problemas que são emergenciais. E há alguns problemas em que você precisa ser assistencialista mesmo. Sopão, distribuição de roupa, distribuição de comida. A pessoa está passando fome, sabe? Você precisa resolver isso de maneira emergencial. Então, naturalmente, a ONG vai, nesse caso, vai agir de maneira emergencial. É óbvio, né? Eu já tive alguns amigos que distribuíam comida. Você tem algum outro trabalho efetivo que você pode fazer. Às vezes você vai distribuir sopão e tudo mais, você pode fazer perguntas para aquele indivíduo, né, para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, aquela criança, para tentar entender por que ele está numa situação de rua, por exemplo. Há pessoas que estão em situação de rua porque vieram do Nordeste, por exemplo, isso é bem comum, e perderam a documentação. Vieram trabalhar no Sudeste e perderam a documentação, foram roubados, enfim, e não tem como arrumar um emprego. Gente, visualiza isso, assim. São questões que são relativamente mais simples. Você pode ajudar essa pessoa a ir a um centro regional de assistência social, um CRAS, enfim, para que ela possa conseguir tirar a documentação dela, para que ela possa colocar o currículo dela em algum lugar. Às vezes são pessoas que tinham alguma profissão na região, né, de onde elas vieram e hoje estão em situação de rua. Eu estava na porta da UERJ há algumas semanas e veio um rapaz pedir dinheiro. E aí, vender bala, ele estava vendendo uma bala e eu perguntei, assim, acho que eu vou fazer serviço social um dia, mas eu fiquei perguntando pra ele assim, por que você tá aqui? O que aconteceu? E aí ele contou que ele veio da Bahia com a esposa e ele perdeu a documentação. Óbvio que também dá pra gente identificar algumas outras coisas, assim, eu percebi que ele certamente é um usuário de crack, porque ele estava com o dedo queimado, enfim. E aí, dependendo do seu conhecimento, você pode, inclusive, encaminhar, né, as pessoas para alguns tipos de tratamento. São ações que, com uma ONG ou sem uma ONG, você pode fazer enquanto indivíduo, tá? Outro ponto aqui, voltando ao slide, acomodação do governo. A ONG surge e aí a ONG faz um trabalho que deveria ser do governo. E aí, porque ela faz, o governo passa a não fazer. O movimento é o contrário. A ONG surge, as ONGs começaram a surgir porque os governos não atuavam. Não é assim, a ONG surgiu e fez o governo não atuar. O governo já não atuava e as ONGs surgiram. Aí eu botei aí pra vocês. Elas só surgiram porque os governos já estavam acomodados. Tem ONG, inclusive, por exemplo, para cobrar ações do governo. Justiça Global, por exemplo, é uma ONG que trabalha muito com a situação carcerária e faz uma pressão do poder público. A própria Anistia Internacional, né, são ONGs que atuam aí na pressão do poder público. Ou seja, elas não retiram do governo um papel que deveria ser do governo. O governo não para de fazer porque ela está fazendo. Muitas vezes elas pressionam o governo a fazer e elas atuam em áreas que o governo já não estava atuando, ok? Descompromisso do voluntário. Sim, isso tem a ver com o tema do papel do voluntariado, né? O tema da redação. O papel do voluntariado é extremamente importante, no entanto, muitas vezes ele é distorcido. E aí, qual é a questão que se tem? Isso precisa de uma conscientização. Eu falei isso no vídeo também desse tema.
quando você se coloca à disposição de uma ONG para fazer um trabalho voluntário, é preciso que você tenha um compromisso semelhante ao compromisso que você tem com o seu trabalho assalariado. Porque o trabalho voluntário, ele só vai funcionar se de fato você está afim de se comprometer com aquele trabalho, para que ele seja eficaz, para que ele se realize. E aí você precisa atuar no processo de conscientização do voluntário, do voluntariado, da pessoa que decidiu voluntariar ali para aquela atividade, como também, de repente, você pode trabalhar com um rodízio, assim. Às vezes facilita você ter algum tipo de trabalho, você uma ONG que trabalhe, que tem voluntários, né? Porque há ONGs que contratam, inclusive, né? Dependendo do serviço que ela tem que prestar. Mas ter voluntários que não necessariamente tenham que ficar toda semana naquele trabalho. Você tem um número de voluntários relativamente alto, de modo que a ONG consiga fazer algum tipo de rodízio ali, para não sobrecarregar ninguém, enfim, é uma possibilidade. E, por último, eu coloquei aí no slide, falta de transparência do terceiro setor, né? Vamos voltar lá. Falta de transparência do terceiro setor. É possível e necessária a criação de regras e leis para essa atividade, né? Para o terceiro setor. Eu trouxe para vocês, eu vou pedir para você dar uma olhada depois, o novo marco regulatório das ONGs é aprovado em comissão mista em 2015. A gente tem um marco regulatório, uma cartilha para a regulamentação das ONGs, porque, uma dúvida que às vezes o aluno tem é assim, o governo pode doar para a ONG? Pode, o governo pode fazer uma parceria com a ONG, assim como as empresas privadas fazem parcerias com ONGs. Só que a gente teve sancionado um marco regulatório com a participação do Ministério Público, enfim, que é para tentar dar mais transparência além de outras coisas, né, além de outras regulamentações, uma tentativa de dar mais transparência à ação das ONGs, porque a gente tem muitos processos de improbidade administrativa de políticos que usam ONGs só para lavagem de dinheiro e tudo mais. E aí você tem uma tentativa legal para você conseguir melhorar esse trabalho, né? Melhorar o repasse de verbas e a transparência da organização não governamental na utilização dessas verbas. Então, a gente tem no Brasil, desde 2015, um marco regulatório para as ONGs. Dá uma olhadinha para você ver, né, até para um pouco contra-argumentar essa ideia de que a ONG existe, não tem qualquer transparência, não tem qualquer regulamentação. É uma organização não governamental, mas tem também uma lei que vai reger essa organização não governamental para que o trabalho seja mais eficaz, mais transparente, enfim, de fato, possa ajudar a sociedade. É isso, gente. Sei que a aula foi cheia de dados, foi um pouco densa, a gente tem muitos problemas na sociedade, eu não sei vocês, assim, mas eu, depois de ter lido tantas matérias, fiquei meio deprimida, meio para baixo, né? Mas é importante que a gente, enquanto estudante, enquanto cidadão, também perceba o nosso papel na construção de uma sociedade melhor. A gente faz parte desse sistema, a gente alimenta esse sistema, o nosso comportamento legitima ou não esse sistema que a gente tem, e é importante que a gente tenha essa noção, né? Ubuntu, na filosofia africana, porque nós somos essa realidade aí, essa filosofia africana de que toda a sociedade está interligada e as nossas ações interferem no outro e o outro também interfere na gente. É importante esse papel de solidariedade, de compromisso, de cidadania, de ação social, para que a gente consiga minimizar um pouco as questões sociais que a gente vive. É isso, até o próximo vídeo, até a próxima aula e aproveite, espero o seu 1000 no Enem, ok?